Olá, boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um quadro Eu Faço Questão, né? Esse quadro onde eu respondo todas as questões e dúvidas que te impedem de implementar o método de produtividade cíclica no seu dia a dia, porque eu faço questão que você aprenda a usufruir dessa ferramenta maravilhosa que é o ciclo menstrual, né, enquanto ferramenta de autoconhecimento e produtividade. Sejam bem-vindas. Hoje eu escolhi trazer um tema que vai ser também mais uma conversa, né? Hoje a gente vai trabalhar o eixo da autoobservação e eu vou responder por que eu escolhi não enfatizar por aqui no projeto a influência dos ciclos da Lua, tá bom? Isso é algo que às vezes chega, né, como questionamento dentro do projeto, porque o fato é que muitos movimentos de reconexão, né, com o ciclo menstrual, eles trazem isso, né, essa coisa da influência da Lua. E embora eu acredite sim que a Lua influencia no nosso ciclo, eu vou explicar por que eu escolhi não trazer isso como ênfase dentro do projeto, né? Porque na essência do projeto tá lá já, né? Mas eu não enfatizo isso por aqui. Bem-vindas, Érica, Renata, psicóloga de mãe, eu esqueci seu nome, mas já vi você por aqui algumas vezes. Bem-vindas, meninas. E aí, né, como eu falei, hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Eu quero conversar com vocês e também até saber a opinião de vocês sobre isso, né? O que vocês acham sobre isso? Eu já tive algumas clientes que me perguntaram isso, né? Vieram com esse questionamento. E eu lembro que eu até fiquei um pouco na dúvida naquele momento se eu deveria trazer isso para cá, mas como sempre, né, nos meus processos de tomada de decisão, eu paro aí para me escutar primeiro, né, para saber o que faz sentido para mim. E eu não senti dentro de mim que era importante trazer esse conceito para cá, tá? Bom, eu vou começar aqui enquanto vocês vão chegando por aí. Eu vou começar falando de que algo que, né, se você já me acompanha aqui, você já sabe, do momento em que a ideia desse projeto nasceu dentro de mim. Então foi quando eu estava fazendo um curso, né, de reconexão com os ciclos, e aí eu li o livro Lua Vermelha, da Miranda Gray, e foi muito, assim, transformador, assim, né, foi uma informação, assim, bem louca pra mim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. E aí, lá no livro da Miranda Gray, ela usa muito essa coisa dos arquétipos, né? Então tem o arquétipo da feiticeira, eu não vou lembrar aqui, mas o arquétipo da mãe, né? Se vocês lembrarem, se vocês souberem aí, vão me ajudando aí. Mas tem um arquétipo, né, para cada fase do ciclo, e ela fala também da influência da lua, né? Assim, aí tem o ciclo da lua vermelha e o ciclo da lua branca. Acho que o da lua branca é quando a mulher menstrua na lua. Não, o da lua vermelha é quando a mulher menstrua na lua nova, não é isso? E me ajudem, gente, que eu não lembro. Realmente é algo que assim eu não trago para esse contexto. Mas e o ciclo da lua branca é quando a mulher menstrua na lua cheia. Eu acho que é isso, né? E aí, lá ela traz, né, bastante esse conceito, né, dos mitos da influência da lua. E ali foi a base, né? Foi a minha base para criar esse projeto. E então, intrinsecamente, essa informação está aqui dentro, né? Mas, quando eu comecei a me aprofundar no tema, né, depois desse livro, eu li o livro Optimize the Woman, também da Miranda Gray, porque eu estava em busca de informações que fossem mais práticas, entende? Como que eu traria
isso, né, essa realidade ali da ciclicidade, né, do passar por momentos de alta. Eu sei que tem até uma historinha, né, que a deusa, acho que a Perséfone, passa por um momento ali de escuridão, né, vai para as terras escuras e depois volta. Então, como trazer essa coisa desse nosso movimento circular, né, de estar num momento de alta energia, depois ir para um momento de baixa energia, de estar num momento de olhar para fora, depois estar no momento de olhar para dentro. Como trazer isso para prática, para o dia a dia, né? Pegar essa informação e falar, beleza, o que eu faço com ela agora no meu dia a dia? Então foi atrás disso, né, que eu achei o livro Optimize the Woman. Muita coisa, principalmente do eixo da autoobservação, veio desse livro, né, do Optimize the Woman. E claro que aos poucos, né, através da minha própria autoobservação e dos atendimentos que eu comecei a fazer, das informações que as mulheres vinham trazendo para mim, ele foi tomando uma forma mais, digamos, realista, né, mais para o que eu estava vendo ali acontecer. E essa era a minha busca, né? Essa era a minha busca, trazer pro lado mais prático da coisa. E aí algumas mulheres, né, me questionam isso. Me questionam isso. Por que que eu não trago, né, essa influência das duas? Eu vou já começar respondendo e depois aí a gente vai estendendo a conversa, tá? Vocês fiquem à vontade para compartilhar aí a opinião de vocês, né? Compartilhar a experiência de vocês também com relação a isso. Mas, e aí eu escolhi não trazer pelo seguinte motivo, né? A minha proposta aqui dentro é que vocês estejam conscientes, né? Não à toa eu escolhi me autodenominar como coach de produtividade para mulheres conscientes, porque eu quero que vocês aprendam, pratiquem estar conscientes. O ciclo menstrual é a nossa ferramenta aqui dentro, porque é algo que é tão nosso, que a gente está em contato a todo momento, que ele está mudando o tempo inteiro, que é muito fácil a gente ir acompanhando essas variações de energias ao longo do ciclo e trazer essa prática de estar consciente. Entende? Entende que assim, o ciclo é uma ferramenta aqui dentro? Então, todas as vezes que eu trago, por exemplo, né, posts aqui falando sobre as fases do ciclo, sobre que fase é melhor para isso, que fase é melhor para aquilo, como costuma ser as energias na fase tal. Todas essas informações, elas são apenas um guia. É para vocês, né, principalmente assim, para quem nunca entrou em contato com esse assunto, saber pelo menos por onde começar, né? Porque se eu chego falando assim, começa a se observar aí e começa a identificar os seus padrões de energia, a pessoa vai ficar perdida, ela não sabe por onde começar. Então, esse modelo, ele é um guia, né? É como acontece de uma forma geral, então para a maioria das mulheres acontece assim, mas não é regra. Cada mulher vai experienciar cada fase de uma forma única. Então, o meu objetivo aqui dentro não é que vocês peguem essas informações que eu dou e tentem se encaixar nelas, por favor. Por favor. Eu até compartilhei hoje no Stories, eu recebi uma mensagem de uma das mulheres que está participando do grupo de desafios que está acabando essa semana. E ela me falou isso, que não tinha caído a ficha dela de que ela podia, as energias dela podiam não bater com o que eu posto, né? E olha que eu falo isso constantemente por aqui, mas só lá no desafio, que num exercício que ela se deu conta disso, que não tem resposta certa ou errada, ou resposta exata. Não existe isso, né? Essas informações, elas servem de guia pra gente. Pra quê? Pra gente se autoconhecer, pra gente se perguntar como é que a gente está se sentindo, né? Chegar ali numa fase pré-ovulatória e perguntar, tô entusiasmada mesmo? E se eu tiver, é realmente padrão da fase? Ou aconteceu alguma coisa aqui que me fez ficar assim, né? Ou se eu tiver de repente desanimada numa fase pré-ovulatória, é padrão da minha fase? Ou eu passei por uma situação que eu tô meio assim, né? Então,
Então, o objetivo principal é que vocês estejam conscientes, tá? Que vocês usem essas ferramentas, usem essas informações para trabalhar o autoconhecimento de vocês e para estarem no momento presente. Como eu estou me sentindo agora? E o que eu faço com isso, né? Como que eu posso usar esse meu sentimento de agora de forma produtiva, né? Para continuar caminhando aí em direção ao alcance dos meus sonhos, tá? Então, esse foi o motivo porque eu não quis trazer mais uma coisa, mais uma tentativa de busca por respostas prontas, né? Então, se eu pego, imagina, se já tem esse guia que a gente usa por aqui, que é das fases, né? Então, na fase pré-menstrual é de um jeito, pré-ovulatória de outro, ovulatória de outro e pré-menstrual de outro. Imagina se eu pego essas informações e ainda trago mais informações de, por exemplo, como que a lua nova influencia, como que a lua cheia influencia, como que a crescente influencia, como que a minguante influencia. Pensa bem que loucura seria, né? A gente juntar isso tudo de informação e querer se encaixar dentro delas, né? Então, não fez sentido para mim trazer isso, tá? Para cá. Porque eu não queria trazer mais uma possibilidade de vocês buscarem respostas prontas, né? De ir lá no calendário e olhar assim, tá na lua nova, então eu vou me sentir, é para eu me sentir assim ou assado. Não tem isso. Não é para ser de jeito nem de outro. Vocês que vão se perceber, vocês que vão se observar. E é momento a momento, tá? As fases vão servir de guia, vão te ajudar ali a fazer um planejamento mais alinhado com os padrões de energia, mas o que vai te guiar mesmo no dia a dia é a sua consciência. Beleza? Entendeu? Deu para entender por que eu não quis trazer isso para cá? Mas aí vamos lá. Então vamos destrinchar isso aí, né? Pra gente conversar mais. Me ajudem também, tá? Conversem aqui comigo também. E aí, outra coisa assim também, né? Quando a gente fala de influência, uma das ferramentas que se costuma usar também, né? Muito com quem trabalha com essa reconexão do ciclo, né? Essa ideia da ciclicidade é a mandala lunar, né? E aí a mandala foi uma ferramenta que eu também usei na época que eu estava fazendo o curso da Morena Cardoso, né? Que foi também um momento ali de grande transformação para mim nesse sentido. Eu usei na época e eu não me adaptei à mandala, tá? Embora eu goste muito de arte, de trabalhar ali, né? A mandala trabalha muito com você preencher com cores ali, né? Mas eu não me adaptei ao formato. Eu não me adaptei, por exemplo, ao formato de diário. E aí eu trouxe para dentro do projeto uma proposta de ser algo que você separa ali por dia do ciclo. Então, se eu vou fazer a autoobservação de 4 ciclos, por exemplo, aí eu separo ali 4 páginas para o dia 1, mais 4 páginas para o dia 2, mais 4 páginas para o dia 3. Então, se no primeiro ciclo eu começo a escrever na primeira página, eu vou, no dia 2, né? Então no dia 1 do primeiro ciclo eu começo a escrever na primeira página, no dia 2 do primeiro ciclo eu vou pular ali as 3 páginas para continuar escrevendo, né? Por quê? Porque quando eu completar os 28 dias lá, os 26 dias, os quantos dias você tiver aí no ciclo, eu vou voltar no dia que eu menstruar de novo para a página ali, para o bloquinho ali de dia 1, entendeu? E aí isso vai me ajudar a ter essas informações todas juntas. Então os 4 dias uns dos 4 ciclos vão estar ali juntos. Eu não lembro exatamente onde que eu vi esse formato, talvez tenha sido no livro Optimize Woman, mas funcionou muito melhor para mim do que eu ficar escrevendo um diário, né, da mandala, por exemplo,
que era um diário que ia seguindo, né? Então, eu tinha aqui a informação do dia 1, eu só ia ver a informação do dia 1 seguinte umas 26 páginas depois, né? Que no meu caso, meu ciclo tinha 26 dias. Então, uma das razões de eu não usar a mandala também é essa, e a outra é a visão também. Então, embora eu ache bacana aquela visão, né, que é que é um ciclo mesmo, né, e vai separando ali, você vai colocando os dias em ordem, eu não consegui ver uma funcionalidade daquilo para eu trazer pro lado do planejamento, entende? Ela é muito interessante e assim, eu não tô aqui para desincentivar vocês a usarem a mandala de jeito nenhum. Se vocês se adaptam a ela, continuem usando, porque a proposta é a mesma, é a gente identificar os nossos padrões. Então, se você consegue identificar os seus padrões através dela, continue usando ela. Eu só trouxe um outro modelo porque eu não me adaptei a esse formato. Então, eu trouxe uma outra proposta. Então, aquele formato ali, né, do ciclo, ficou difícil para mim eu trazer, por exemplo, para a realidade do calendário. Então, eu quis trazer aquelas informações para o calendário que a gente já usa normalmente, né? Que é o calendário ali do mês. Inclusive, na quinta-feira, eu fiz uma live aqui com a Juliane Anjos, né? Ela me convidou para fazer uma live e a gente escolheu o tema de justamente como adaptar a visão mensal do planner às fases do ciclo. Então foi isso que eu fiz, né? Essa transposição que eu fiz, trazer aquelas informações para dentro do calendário que a gente já usa. Eu enxerguei isso como uma forma mais prática, né? É uma coisa que eu já uso ali, como que eu trago essa informação para aqui para dentro para usar ela, para aproveitar dela, para usufruir dela, tá? E aí, então é esse o formato que eu trabalho por aqui hoje, beleza? Então, assim, eu não enfatizo a influência dos ciclos da Lua, embora eu acredite sim que ela influencie. E não utilizo a mandala lunar porque eu trouxe para um formato que eu acredito que funciona melhor dentro da proposta do método de produtividade cíclica, tá? Lembrando que a proposta de identificar os padrões funciona, você pode usar uma coisa ou outra, mas dentro da proposta do método de produtividade cíclica, né, de como trazer isso para uma coisa prática, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente já usa, adaptar aquilo que a gente já usa, eu entendi que era melhor usar esse formato, tá? Que eu tô usando por aqui, tá bom? Vão me dizendo aí o que vocês acham disso. Vão me dizendo se vocês usam alguma dessas ferramentas, se vocês usam a mandala, se vocês fazem diário, ou se alguém usa o caderno da autoobservação daqui do Produtividade também, né? É algo que eu compartilho, aquela folhinha modelo eu compartilho, né? Então já teve gente que montou o próprio caderninho, né? Imprimiu ali as folhinhas e foi montando. Então é uma opção também aí para vocês usarem. É mais uma opção para vocês irem vendo como vocês se adaptam melhor a cada ferramenta, tá? Beleza? Então me falem aí se vocês usam a mandala, se vocês usam alguma outra ferramenta para isso. Mas o objetivo principal é esse, tá? Eu vou comentar também, aproveitar que vocês não estão muito falantes hoje, tem pouquinha gente hoje, né? Para até comentar, inclusive, de uma brincadeira que eu fiz no Stories, eu deixei esse comentário lá no Stories, mas eu fiz uma brincadeira, né, de um quiz, né, sobre isso, sobre as fases do ciclo, sobre qual era a melhor fase para tal coisa, sobre quais as características principais de alguma fase, né? Foram 5 perguntinhas só que eu fiz. E aí foi muito interessante porque vocês responderam assim, teve respostas as mais distintas ali. E eu fiquei curiosa, assim, né, para entender, porque assim, quando eu trago o modelo para cá, que é esse modelo enfatizando aí a influência de cada fase, né, nas nossas energias e habilidades, eu sempre reitero a importância da autoobservação, que aquilo não é regra,
né? Que cada uma vai entender como funciona o seu próprio ciclo de produtividade, mas muita gente fica com aquele modelo na cabeça, né? Naturalmente. E de uma forma geral, a maior parte das mulheres tem esse padrão aí, né? Com cada uma com as suas nuances, obviamente. Mas quando eu trago isso, a gente fica com isso na cabeça. Então, eu fiquei na dúvida, na verdade, se quando vocês responderam lá a brincadeira, se vocês tiveram como base isso que eu compartilho, né? E aí não sei, né? Tenho que entender se eu tô sendo clara, né, na informação, ou se vocês tiveram como base o que vocês sentem. E aí seria mais interessante ainda, porque se vocês tiveram como base o que vocês sentem, mais uma prova de que cada mulher experiencia o ciclo de uma forma única, né? E aí o mais importante de tudo é vocês estarem conscientes disso, vocês terem clareza disso. E aí, quando vocês têm clareza, vocês conseguem usufruir dessa informação melhor no dia a dia de vocês, entende? A Tati está falando que está chegando agora nesse mundo da autoobservação do ciclo. Como pode a gente passar a vida sem prestar atenção nisso? Gostei bastante dos seus conteúdos. Obrigada, Tati. Pois é, né? Mas assim, a gente não tem nem a quem culpar, né? Porque as nossas mães, as nossas avós, elas vieram nesse processo de desconexão, né? O mundo moderno está nesse processo de desconexão, né? A gente vive na correria do dia a dia, a gente não para se observar. Então, na verdade, não é só sobre o ciclo, mas a gente não para se observar em nada. A gente vive no piloto automático, né? Imagina parar 5 minutos para ver. Outro dia eu tava brincando com a minha mãe, dizendo aqui, para um pouquinho, mãe, vê a nuvem passar. Aí ela falou assim para mim, a nuvem demora muito. Então a gente tem essa impressão que a gente não tem tempo de parar, né? E assim, eu sou muito grata a toda a minha experiência de vida, porque foi através de uma doença, né, que eu senti a necessidade de parar. Então foi quando eu fui diagnosticada com endometriose. Na verdade, não no momento, né? Demorou alguns anos ainda para eu perceber que aquilo era o meu corpo me dando um sinal de algo que não estava funcionando legal e que eu precisava parar para observar isso, para entender da onde estava vindo isso, né? Então foi o momento que eu cansei de tratar os sintomas e comecei a buscar a causa. E aí foi esse momento que eu senti a necessidade de parar para me observar, né? Talvez até um pouquinho antes, quando eu tive um episódio aí leve de depressão, né? Eu já vinha passando por diversas situações, né, acontecendo ali na minha vida naquele momento. E aí chegou uns dias assim que eu comecei a chorar compulsivamente, né, sem parar. Eu lembro que a minha mãe estava na minha casa lá no Rio de Janeiro e eu só falei para ela assim, mãe, o que eu faço? Eu não conseguia parar de chorar. E aí ela me falou, não, filha, eu acho que você está precisando de uma ajuda profissional, né? Então foi quando eu fui atrás. Na verdade, eu fui primeiro falar com um amigo meu. Na época eu tinha muito preconceito de, por exemplo, tomar remédio, né, de repente. E aí ele muito carinhosamente ele olhou para mim e falou assim, olha, você tá doente, você vai tomar remédio, você vai ficar boa e você não vai precisar tomar mais, como qualquer doença, né? Então ali naquele momento eu me desprendi aí desse preconceito e aí fui no psiquiatra, tomei remédio, tomei por pouquíssimo tempo, uns 4 meses só, e comecei a fazer terapia, né? Então foi nesse momento que eu comecei a me conhecer. Isso foi lá em 2009, 2010. Mas o meu corpo precisou gritar para isso, né? Para eu parar e ouvir, né? É uma pena que às vezes a gente precisa chegar nesse ponto para parar e ouvir. A Tati está falando, deixa eu ver aqui. A pausa na natureza é muito importante, né? Com a gente não seria diferente. Exatamente, a gente é parte disso tudo, né? A gente é natureza.
A gente é energia de criação, a gente é isso. E a gente passou por anos aí de desconexão mesmo. Então, também não se auto-julgue, Tati, por ter ficado tanto tempo sem prestar atenção nisso, porque não tinha como você saber, né? Não tinha. As pessoas que estavam ali para te ensinar isso, elas não sabiam disso, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que cada vez mais esse movimento tem crescido, né? As mulheres estão buscando essa consciência. E é algo que eu falo muito, muito também. Eu acho importante trazer isso para cá. Porque às vezes eu sinto uma certa energia de guerra em relação aos homens e eu não conecto com energia de guerra nenhuma. E aí trazer assim, é uma produtividade patriarcal, é uma produtividade dos homens, e não é, né? Os homens, assim como nós, eles também têm seus próprios ciclos, e não é uma questão de ser produtividade de homem, é uma coisa de a gente estar desconectada do que é natural, é diferente, né? Então, eles também sofrem com esse processo, né? Não pensem que eles não sofrem com esse processo dessa autocobrança exagerada. Essa autocobrança exagerada, né? De que tem que estar o tempo inteiro ali sendo produtivo, realizando atividades, realizando tarefas, mostrando que tem valor, né? E aí, quando a gente entende que, primeiro, a gente tem valor só por existir, só por estar aqui a gente já tem valor, né? E depois da gente compreender o quanto a pausa e a conexão é mágica no nosso poder de realização, cara, não tem volta, né? Quando a gente se conecta com o que é importante pra gente, a gente se conecta com o nosso eu interior, a gente vive num estágio de flow, né? O estágio de fluxo. As ideias chegam, as soluções chegam, a coisa flui de uma forma muito mais tranquila, a gente consegue alcançar os nossos objetivos de uma forma muito mais leve, né? Sem tanta autocobrança. E com um resultado muito maior até do que a gente poderia imaginar se a gente focar nessa coisa do trabalho duro, né? Porque é um resultado que vem da nossa... a Estel usa muito a palavra do nosso vórtex, né? Então, da criação que a gente já... do que a gente já criou, simplesmente pelo fato de ter vivido as experiências. Então, a gente vai ao longo da vida vivendo as experiências e a cada experiência, a gente cria novos desejos dentro da gente. Então, o universo tem o poder de trazer tudo isso num bolo só, né? E a gente só tem acesso quando a gente realmente pausa e se conecta, tá bom? Organização Sincera, me fala seu nome aí. Ela tá perguntando aqui por que não considerar o ciclo da Lua. Eu já respondi aqui no início da live, mas vou falar aqui de novo, né? Por que eu escolhi não considerar o ciclo? Não é não considerar, né? Na verdade, essa informação ela tá implícita dentro da proposta do projeto. E embora eu acredite sim na influência da Lua, eu não enfatizo isso para não trazer mais uma possibilidade de vocês buscarem respostas prontas. Então, só do que eu compartilho aqui, que é da diferença entre as fases, né? Então, como é que é a fase ovulatória, a fase pré-menstrual, a fase menstrual. Só disso a grande maioria de vocês, pelo menos, já trazem essa necessidade de se encaixar naquilo, né? Então, trazer aquilo como uma resposta, tem que ser assim, e não tem que ser nada, né? O foco é vocês estarem conscientes no dia a dia, né? O ciclo vai ser uma ferramenta, vai te ajudar a estar consciente. Mas foi por essa razão, Marília, que eu escolhi não enfatizar isso, porque seria mais uma informação para vocês buscarem respostas prontas. Como que eu devo me sentir na lua nova? Como que eu devo me sentir? Imagina juntando
as informações. Vamos dizer que você está menstruada na lua crescente. Aí juntar as informações de uma fase menstrual com as informações de uma lua crescente, que geralmente tá ali associado, né, a uma fase pré-ovulatória, eu acho, a lua crescente. E aí, né, juntar isso tudo aí e ainda querer uma resposta pronta. Então eu entendi que não fazia sentido trazer mais isso, mas implicitamente essas informações, né, estão dentro da proposta do projeto, beleza? Ela falou aqui, entendi, para simplificar, exatamente. Não só para simplificar, mas para trazer o foco para a consciência, né? Eu não quero que vocês tentem se encaixar em nada, eu quero que vocês busquem o autoconhecimento de vocês e claro que no momento que vocês vão fazer a autoobservação, vão identificar os padrões, vão conseguir planejar de acordo com eles. Isso vai trazer mais suavidade, né, para cada momento, mas o que vai guiar vocês é a consciência diária, beleza? A Mirna falou total, não sei para que exatamente, mas a proposta é essa, tá bom? E aí é isso, meninas. Na verdade era um bate-papo bem simples mesmo, mas estou aqui se vocês quiserem trocar ideia sobre algo mais, quiserem fazer alguma pergunta específica sobre alguma coisa, tá bom? Eu tô aqui pra gente trocar ideia. Gente, esse negocinho, acho que eu que não tô sabendo mexer aqui nesse Instagram. Bate-papo é mais suave mesmo. Beleza? Quem viu aí, quem participou da brincadeira que eu fiz no Stories lá, fazendo essas perguntinhas? Vocês gostaram? Eu vi que eu fiz, como é que se chama? Uma forca, uma brincadeira de forca, mas eu acho que não... Ou vocês não entenderam, ou não surgiu muito efeito. Vamos ver quais brincadeiras que vocês gostam de participar. A Marília, não é isso? A Marília está perguntando onde eu recomendo fazer esse acompanhamento. Então, também já falei sobre isso na live, tá? Vou resumir aqui. Eu não uso a mandala atualmente, porque para mim o modelo da mandala não funcionou, tá? Mas se a mandala funciona para você, continue usando ela, tá? O objetivo é a gente identificar os nossos padrões. Então, se você consegue identificar os seus padrões com a mandala, continue usando ela. Dentro aqui do projeto, são duas ferramentas que eu uso, né? É o caderno da autoobservação, que aí é um lugar ali onde você vai separar por dias do ciclo. Então, você separa... Se você, por exemplo, vai falar sobre... Vai escrever, né? Vai acompanhar 4 ciclos. Então, você separa 4 páginas para cada dia e a cada volta do ciclo você volta ali para aquelas páginas para você ter as informações de cada dia mais próximas, entende? Né? Não é em formato de diário como a mandala, por exemplo, tá? E a segunda ferramenta é o próprio calendário mensal, né? Que pode ser, eu uso no celular, mas pode ser um planner que você usa e você vai trazer ali as informações das fases do ciclo, beleza? A Tati falou, adorei, obrigada. A Carol tá falando o porquê do ritual da gratidão na fase ovulatória. Vamos lá. Isso acho que era até uma pergunta da brincadeira lá também. Não me lembro. Não, eu comemorar, né? Que era a pergunta lá da brincadeira. Por que eu indico na fase ovulatória? Porque a fase ovulatória é uma fase mais passiva do ciclo, né? A gente passa por 4 fases ao longo do ciclo, né? A pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. A pré-ovulatória e a pré-menstrual são fases mais ativas. Então, a gente está muito nesse impulso de querer fazer acontecer, né? Só que uma voltada para fora, que é a pré-ovulatória, a outra voltada para dentro, que é a pré-menstrual. A fase ovulatória e a menstrual costumam ser fases mais passivas, então a gente aquieta mais. Entende? A gente aceita mais as coisas como são. A gente entra nesse fluir,
né? E aí, por isso que eu indico esse momento da gente, que a gente já tá nesse reconhecimento, né? E nesse fluir. Então, por isso que eu indico esse momento para a gente parar e escrever, né? Escrever ali 10 coisas que a gente é grata, que aconteceram ao longo do ciclo, né? E criar mesmo esse ritual de comemorar isso, né? Criar uma forma que vai ser só sua de comemorar isso. E aí, esse ritual da gratidão, né? Esse hábito, essa prática de comemorar, eles trazem motivação para a gente, né? No longo prazo. Então, a gente perceber que a gente está evoluindo pouco a pouco. Então, imagina se, por exemplo, você tem uma fase pré-menstrual muito conturbada, né? De muitos questionamentos, né? Que pode acontecer, principalmente se você passar por um ciclo de muito desafio, né? Principalmente do ponto de vista emocional. Então, a TPM ela vem como reflexo de como foi o nosso ciclo. E aí imagina se você se obriga, você já está ali cheia de pensamentos negativos, né? E aí você se obriga a encontrar formas de agradecer. É válido, mas corre o risco de te trazer mais resistência do que de ser uma coisa fluida, entende? É regra isso? Não é regra. Se você identificar que para você é melhor fazer isso na fase menstrual, na fase pré-ovulatória ou na fase pré-menstrual, faça, tá? A Amanda falou que não viu, vai olhar depois a brincadeira. A brincadeira eu fiz na sexta, ou foi a forca, não sei. Mas a brincadeira que eu expliquei hoje eu fiz na sexta-feira e hoje eu expliquei, né, a ideia. Tá bom? Então é isso. Mais alguma pergunta, meninas? Mais alguma dúvida que vocês querem tirar? Estamos aqui. Hoje temos bastante tempo, eu acho. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Continuem acompanhando, né? Eu sei que quando a gente acompanha, assim, os conteúdos gratuitos, eu sei que eles ajudam bastante, claro, né? Trazem mais consciência, trazem mais clareza, né? E eu recebo diariamente mensagens de vocês falando o quanto esse compartilhar tem ajudado vocês, mas quando a gente se compromete, né, por exemplo, a entrar num grupo de desafios, né, que eu tenho um grupo de desafios da autoobservação, que é algo que você tem um passo a passo ali, mais conectado, né, uma coisa realmente atrás da outra, então a coisa começa a fazer mais sentido, né? Então, se vocês têm interesse, né, em se aprofundar aí nesse conhecimento, de trazer isso para o dia a dia de vocês, realmente implementar isso, nesse momento tá aberto o grupo de desafios, fica aberto até amanhã, grupo de desafios da autoobservação. O curso online já está fechado, né, as inscrições se encerraram no domingo, mas em algum momento aí em breve eu vou abrir novamente. E tem também a consultoria, né? A consultoria é uma consultoria de planejamento cíclico, então ela é mais voltada mesmo, ela é mais específica ali, direcionada para o planejamento. E embora a gente passe, né, pelos outros eixos, porque eles são necessários para a gente criar um planejamento eficaz, mas o foco da consultoria é no planejamento, tá bom? E fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, mandem perguntas aí pelo direct para mim, que eu tô sempre respondendo. Adoro receber as mensagens de vocês, os depoimentos de vocês, as experiências de vocês. Isso me ajuda muito também a entender como explicar melhor cada coisa, né? Como tornar mais claro as informações que eu compartilho por aqui. Então é algo que a gente está co-criando junto aqui, tá bom? Acho que é isso, né? Obrigada, meninas! Quinta-feira estamos aqui novamente. Quinta-feira é o quadro Degustando a TPM. Então vai ser mais um bate-papo também. O tema que eu trouxe
nesse degustando se é o momento de colocar para fora tudo aquilo que estava guardado, né? Muitas mulheres chegam para mim falando isso. Ah, na TPM eu falo tudo que eu não falei antes. E aí eu vou dar minha opinião e quero que vocês deem a opinião de vocês também. O que vocês acham, tá bom? Quinta-feira eu espero vocês por aqui. Beijo enorme. Tchau.